Para mais uma sequência de vídeos sem comparação. 3 motivos que está fazendo o Brasil dominar a Libertadores. Estou falando nos últimos tempos. Eu vou falar o verdadeiro motivo do porquê o Brasil está dominando a Libertadores. Não fica achando que é só um quesito, não. Um complementa o outro. Tem gente que fica aí na televisão falando que é tal coisa, que tá... Não é só isso, não. Se for só isso aí, não era o suficiente. Roda a vinheta, my baby, que o Lobo Jaws está vindo na sequência. Primeiro quesito é, você já reparou quem são os maiores campeões? De qual país é? Óbvio que a Argentina ganhava as Libertadores aí muito disparado. Alguma coisa aconteceu, e principalmente com a Argentina. Se não é a Argentina, os outros times dos outros países, pode ser que seja o Uruguai ali com o Peñarol naquela época, ou com o Nacional, mas acontece que tirando a Argentina é o Brasil que predomina. Então alguma coisa aconteceu. Quesito número 1. A Argentina está sofrendo sobre crise financeira. Isso não é de hoje, não. A partir do momento que a Argentina está abaixo do seu nível, você pode reparar nesses times argentinos hoje em dia, se fosse para colocar no Brasileirão, ficava ocupando meio de tabela. Os times não têm a menor condições de estar jogando. Times igual Boca Juniors, River Plate estão fraquíssimos. Entra na Libertadores todo ano, sim, ou quase todo ano, porque eles são os maiores de lá. Mas se você for comparar hoje em dia esses times com os times brasileiros, não tem lógica. Você viu isso aí na última Libertadores, o time chegou a pulso. Então você percebe que os times não estão conseguindo manter jogadores de alto nível e estatura. Eu falo financeiramente. É diferente daqueles times argentinos dos anos 90, começo de 2000, ali que os times tinham seleções. Hoje o Brasil está dominando e vai dominar por vários anos se não mudar. É óbvio que tudo um dia acaba. No mesmo exemplo, a gente sabe das crises financeiras da Venezuela, mas ninguém vai falar de times venezuelanos, sendo que é os times argentinos que são os temidos. A Argentina tinha Libertadores disparado, sendo o país maior campeão de todos. Agora o Brasil está encostando e vai passar. Isso é só questão de tempo. Quesito número 1, eu falei, é crise financeira. Jogadores bons lá, qualquer time grande do Brasil tem o suficiente para contratar. Motivo número 2, não sei se você já percebeu, existiu a era G4, Campeonato Brasileiro, que ia 4 times para a Libertadores, o quinto que ganhava a vaga era da Copa do Brasil. Se caso um time brasileiro ganhasse a Libertadores, seria 6, ou se Sul-Americana 7. No máximo seriam 7 times brasileiros para a Libertadores. Hoje em dia é mais times brasileiros disputando a Libertadores. Se é mais times brasileiros, a vantagem é nossa. Eu sei que na Argentina também tem mais times, mas acontece por os times brasileiros serem melhores, eles têm as vantagens de com certeza chegar uns 2 na final, ou até mesmo 1, devido à quantidade maior. Hoje está sendo G6, sendo que no máximo pode ser até 9 times brasileiros. O único país que pode ter esse tanto de time, para ser 9 times brasileiros, teria que ser o quê? O G6, que o quinto e o sexto é a pré-Libertadores. Um time brasileiro teria que ganhar a Libertadores, mais o campeão da Copa do Brasil e um campeão também da Sul-Americana. Mas isso é muito difícil acontecer. Geralmente é 8, é 7, são as possibilidades. Sabendo que esses últimos tempos o Brasil está ganhando Libertadores sempre, o que está acontecendo é que está tendo 7 times brasileiros ou 8. Então a chance maior é do Brasil ganhar. Se esses times brasileiros, que são os bons, estão superando os times argentinos, eles entram na fase de grupos, sai passando para as oitavas, das quartas, e só os outros times dos outros países estão perdendo, é óbvio que na semifinal é capaz de encontrar só times brasileiros. Pode muito bem 4 times nas quartas de final, times brasileiros, que eles são superiores. Já que a Argentina está em crise financeira, o Brasil prevalece, porque os outros países, infelizmente, não aguentam a Libertadores. Alguma outra ali está bom, aguenta um pouco, mas é raramente. Você já percebeu que depois que esse negócio de ficar aumentando quantidades de times por país e ter aquela outra fase da Libertadores que não tinha, isso aí favoreceu muito para nós brasileiros. Mas acontece que na TV eles não vão falar sobre isso aí. Eles não vão falar que é a quantidade que está favorecendo. Poderia favorecer a Argentina? Poderia, mas acontece que o Brasil tem mais participantes. Se você for pegar um time brasileiro que joga Sul-Americana, daria muito bem conta do recado contra outros times da Libertadores. Mas acontece que tem vagas limitadas. Igual exemplo de Champions League, se for pegar aqueles times do meio de tabela da Premier League, dá conta do recado e jogar na Champions League contra times ali de outros países. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Esse aí foi um dos quesitos. E você sabe qual é o último quesito, o terceiro? O que eu tô falando aqui ninguém fala, é só eu, mas acontece que é. Essa é a realidade das coisas. O outro quesito é VAR. Não sei se você já reparou, mas de primeiro tinha muitos times argentinos que ganhavam a Libertadores na passada de mão. Se é que digamos, se é assim que a gente fala. Eles favoreciam muito os times argentinos. Às vezes na maior cara dura tinha falta ali, pênalti não dava, gol irregular. Isso aí é o que mais existia em Libertadores.
Hoje em dia você acha que pode acontecer isso? Não pode. Porque se acontecer um lance desse, o VAR vai ter que mostrar. Se a televisão mostrar e o VAR não corrigir, é demissão na certa. E vai para conta do juiz que está no VAR. Porque agora não tem essa de ficar favorecendo o time argentino não. Ou o time uruguaio. A moleza agora acabou, então favorece mais para times brasileiros. Quantos times brasileiros não perderam títulos por causa disso aí que eu estou falando? Times brasileiros sendo eliminados injustamente. Eu sei que com o VAR erra, sim, mas não é com aquela proporção escandalosa. A era argentina, possa ser que venha, mas acontece que vai demorar muito. Ou eles entram na linha e jogam de verdade, ou os brasileiros vão dominar por muito tempo. Porque aqui no Brasil os times são muito competitivos. Não adianta você chegar lá no Libertadores e falar eu tenho 7 títulos, eu tenho 6, fique passado não voga nada. O que vale é aquele time que está ali em campo. Histórico de títulos, intimida time que tem cabeça fraca. Nós nunca ganhamos título, mas acontece que nesse ano nós que somos os melhores. Sempre tem que ficar essa mania, não sei o que, a camisa pesa. Não existe isso. Se fosse assim, Manchester City teria perdido Champions League na final. Se fosse assim, Fluminense teria perdido Libertadores. Isso não existe. Ali quem vai ter que jogar naquele momento é aqueles jogadores, não os jogadores do passado não. E assim vai encerrando a reflexão de hoje.